Fala, meus queridos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal, o canal Professor Luiz Dudu, sempre com o melhor conteúdo para você que está se preparando para concursos públicos. Aqui nós falamos de conhecimentos pedagógicos, falamos de filosofia, de história para o Enem, falamos de conhecimento histórico e geográfico do estado de Goiás, do Distrito Federal, de Minas Gerais e assim sucessivamente. Então aqui você sempre tem o melhor material para fazer a sua revisão. E nós vamos dar continuidade à nossa gravação para o Estado, para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a famosa Alego. E aqui o tema é esse, está previsto no seu edital, está no seu edital. Goiás no período imperial da estagnação pós-ouro à sociedade pecuarista. Nas nossas últimas aulas, trabalhamos o início do ciclo do ouro, com Bartolomeu Bueno da Silva Oianguera. Ele chega e descobre o território goiano. Posteriormente, seu filho, em uma segunda expedição, vindo da capitania de São Vicente, Bartolomeu Bueno da Silva Filho, descobre o ouro, e aí nós temos então o início do ciclo do ouro no estado de Goiás. Com isso, é importante ressaltar que Bartolomeu Bueno da Silva descobre Goiás, Oianguera. Bartolomeu Bueno da Silva Filho descobre o ouro. Agora nós vamos ver como que se comportou a província de Goiás logo após a estagnação do ouro. E aí, quando o ouro acaba, o que, que acontece? Como que o Estado sobrevive? Quais são as substituições econômicas que vai acontecer após o fim da mineração? Então, isso a gente vai ver aqui agora, eu vou colocar aí na tela para você. Olha lá. Bom, a decadência do ouro no estado de Goiás, ela aconteceu dentro de um período muito curto, né? Então, o esgotamento do ouro na província de Goiás enfrentou um longo período de crise após a transição para o Império. Então, a partir de 1861, nós vamos ter aí o início do fim do ciclo do ouro. Coloquei 800, mas não é 800, não, é 1761. 1748, Goiás torna-se capitania, ou seja, ela ganha autonomia. Nesse sentido, então, o processo do ouro continua acontecendo. Só que esse esgotamento acontece de forma muito rápida, justamente pelo fato de muitas pessoas vindo do estado de Minas Gerais, de pessoas vindas da Bahia, de pessoas vindas da própria capital do país e também advindas de São Paulo, fez então com que houvesse esse boom demográfico no estado de Goiás. Então, a demografia do estado de Goiás se aviltou durante esse período. E isso fez então com que a crise se estendesse. O período do Império começa em 1822, com a independência do Brasil. Isso é o ano da independência do Brasil. Mas entre 1808 a 1821, nós temos a chegada da família real ao Brasil, Dom João VI fugindo das guerras napoleônicas. E aí, como se deu no final do século XVIII e início do século XIX, essa transição econômica? Quem é que vai substituir o ouro? O ouro está acabando, o ouro está se findando. E agora, quem é que vai substituir? Então vamos lá. Essa estagnação econômica gerou um colapso aurífero e levou a uma profunda e um significativo êxodo populacional. Lembre que havia um imposto a ser pago aqui, que era o imposto de 20% sobre o ouro que era extraído. Por isso, Goiás é considerada uma das províncias mais pobres do país e menos influentes durante o período do Império, final do século XVIII e início do Império. Justamente por conta do quê? Do seu isolamento geográfico. Então, Goiás compreendia todo o território de Goiás que nós conhecemos hoje, mas o território que hoje faz parte, a partir da Constituição Cidadã, que hoje faz parte ao estado de Tocantins. Então, era um território difícil de ser administrado, por ser muito grande, tá? Então precisava ali de mais de um intendente, né? E de muitas unidades de cobrança de impostos para que o ouro pudesse ser escoado, para que os impostos pudessem ser cobrados de forma correta. Só que isso causava um desgaste entre o governo, né? Entre a metrópole portuguesa e a própria capitania, porque era muito difícil o escoamento do ouro. Pelo fato do quê? Pelo fato do isolamento geográfico. Então, esse isolamento geográfico trouxe aí a falta de estradas, trouxe a dificuldade de navegação fluvial, que facilitava muito o escoamento, né?
pela questão geográfica, não havia muitas possibilidades do escoamento do ouro por vias fluviais. E a província, então, se tornou isolada do país. Então, a parte que tinha mais acesso ali ao Sudeste, que era a direção por onde esse ouro tinha que chegar, onde ele tinha que chegar, era pela região de Lusiânia. E nós temos a capital aqui, a capital Vila Boa, né, que hoje é conhecida como cidade de Goiás, que por conta dessa crise vai perder relevância, né, como centro administrativo extremamente estagnado. Lembre-se, é importante você lembrar que o Arraial do Santana, depois Vila Boa, depois cidade de Goiás, só se tornou capital da província de Goiás por conta do descobrimento do ouro às margens do Rio Vermelho, né? Inclusive, um ponto muito interessante é que quando o Anhanguera teve contato inicial com os indígenas, né, ele percebeu que os indígenas tinham alguns adornos de ouro. E ele perguntou para um indígena, falou assim, de onde vocês estão tirando isso aí? E os indígenas não quiseram falar para ele. Ele pegou um recipiente com álcool, né, e ateou fogo e disse que ele tinha a habilidade de atear fogo na água. E que ele faria isso nos rios que estavam ao redor, se o pessoal, se os indígenas não dissessem para ele onde estava o ouro. Daí o seu apelido, surgimento do seu apelido, o Anhanguera. Nesse sentido, nasce então uma província pecuarista, né? Mas na verdade agropecuária. Ou seja, há necessidade de substituição econômica. Isso aconteceu após o fenecimento do ouro. Então, a atividade, para sua prova, a atividade que vai substituir a mineração do ouro durante o final do século XVIII e início do século XIX é a atividade agropecuária. Daí, então, vem uma reorientação econômica dentro desse processo que vai moldar a sociedade goiana no final do século XIX e vai contribuir para inúmeras questões, como, por exemplo, a consolidação posteriormente do voto de cabresto, né, a consolidação dos grandes coronéis, das grandes oligarquias lá no final do Império, que a gente vai ver um pouco mais à frente, por conta dessa atividade agropecuarista. Então, a pecuária extensiva, né, que é a criação de gado de corte, foi a atividade que nasceu como alternativa ante o fenecimento do ouro. Então, se aparecer na sua prova que a agropecuária foi o primeiro modelo econômico do estado de Goiás, isso está errado. A pecuária extensiva, a agropecuária, é o segundo modelo econômico exercido no estado de Goiás. Portanto, a pecuária extensiva, que é a pecuária de corte, veio então como a nova base da economia goiana. Por isso, a vida social e a vida política no estado de Goiás passou a ser denominada por quem? Por grandes fazendeiros e grandes latifundiários. Isso, posteriormente, vai trazer a consolidação do conceito de coronelismo, do conceito de oligarquia lá durante o período republicano do Brasil, pós o fim do período do Império e o período republicano, com o governo de Prudente de Moraes. Então, todas essas questões que estão acontecendo no final do século XVIII e no início do século XIX vão demonstrar as características sociais, políticas e econômicas do estado de Goiás. Mas a grande dificuldade do estado de Goiás era o seu isolamento geográfico. Portanto, a sociedade era, durante esse período, nós já sabemos disso, uma sociedade rigidamente hierarquizada, que é baseada na propriedade da terra, que é baseada na relação de dependência entre quem? Coronéis e agregados. Esses coronéis, eles tinham um poder político muito significativo dentro dos mais diferentes espaços geográficos, dentro dos mais diferentes municípios e províncias, porque eles acabavam influenciando as decisões políticas, até decisões, por exemplo, judiciais, eles acabavam influenciando pelo fato de eles terem um grande poder dentro desses espaços geográficos. E aqui é importante você ler o livro, vou indicar para você o livro do historiador Luiz Palacin. Luiz Palacin detalha isso de forma muito significativa dentro dos seus processos, ok? Nesse sentido, então, a comunicação e o comércio com outras províncias dependiam exclusivamente das lentas rodas terrestres percorridas por tropas de mulas.
Então, no modelo agropecuário começa a surgir dentro dessa perspectiva de mudança. Então, essa mudança, ela parte, logicamente, das incursões para a substituição do ouro. Então, o ouro, como primeira atividade dentro desses processos, fez, então, com que houvesse esse boom demográfico que nós já falamos. Só que não foi suficiente. Foi muito curto o período do ouro no estado de Goiás, por isso, então, vem a necessidade da substituição econômica com o modelo agropecuário. Nesse sentido, então, quais são os desafios políticos e geográficos do estado de Goiás? Os vastos limites da província impuseram o quê? Desafios de integração e de desenvolvimento, que nós já falamos do isolamento geográfico. Houve tentativas do Império de usar, olha lá, o rio Araguaia para facilitar o escoamento, o rio Tocantins também para facilitar o escoamento, como rota para escoar a produção ao Pará. Não só ao Pará, obviamente, mas a direção mais desejada para o escoamento desse ouro era, obviamente, o litoral do Brasil, a região sudeste do Brasil. Nesse sentido, então, a porção norte da província, que hoje compreende aí o território do estado de Tocantins, permaneceu extremamente isolada. Por quê? Justamente pelo fato de que o estado era muito grande. Né? E o fato do estado ser extremamente grande, isso impossibilitava uma administração de quê? De qualidade, o que gerava tensões e dificuldades administrativas na região. Então, isso contribuiu para um lento desenvolvimento, tanto da parte norte quanto da parte sul. Mas o destaque é o seguinte: a região sul de Goiás, que era mais próxima ali, que é mais próxima, na verdade, do estado de Minas Gerais e São Paulo, começou a atrair migrantes e a se desenvolver lentamente. Ou seja, essa lentidão de desenvolvimento, ela era mais característica da região norte. Demorou muito para se desenvolver. A região sul, pelo fato de estar geograficamente mais próxima de Minas Gerais, que estava também naquele boom da mineração, né? E também de São Paulo, que era a capitania que deu origem à descoberta do estado de Goiás, fez então com que a região sul tivesse um significativo, mais lento, mais paulatino desenvolvimento a partir da agropecuária. Né? Nesse sentido, esse desenvolvimento gradual do sul criou um eixo demográfico. Criou um eixo demográfico e econômico que futuramente seria fundamental para o quê? Para a mudança da capital e a modernização do Estado. A mudança da capital vai acontecer durante o governo de Vargas, durante o governo de Getúlio Vargas, em 1933. No dia 24 de outubro de 1933, nós temos o lançamento da Pedra Fundamental de Goiânia, mas ela só vai ser inaugurada posteriormente. Como que a sociedade, a cultura e a escravidão goiana se desenvolveram durante esse período. Tá? Em relação à cultura e educação, a cultura estava concentrada nos pouquíssimos centros urbanos. E na capital do estado, obviamente, que era quem? Que era Vila Boa e Pirinópolis. Pirinópolis foi uma importante cidade para, inicialmente, a mineração, né? Porque muito ouro também foi escoado dali. Minas de Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte, primeiro nome de Pirinópolis, e depois se tornou um grande centro cultural também. A educação era restrita à elite, isso em todo o país, era uma característica do estado de Goiás também. Então, a educação era restrita à elite, só tinha direito à educação quem podia pagar por ela. Então, era uma educação restrita ao quê? Restrita à elite. As missões religiosas, das festas populares que vão dar a significados culturais ao estado de Goiás, como, por exemplo, as cavalhadas que acontecem lá em Pirinópolis. Né? Inclusive, lá na cidade de Pirinópolis tem como se fosse ali um local onde acontecem essas cavalhadas, que é chamado de cavalhódromo, se não me engano. O que demonstra essa característica cultural interessantíssima da região. E isso traz uma importância social e uma importância cultural para a região. Já em relação à escravidão, você sabe que o Brasil teve mais de 400 anos, de escravidão. Então a mão de obra escravizada, ela continuou sendo fundamental para o estado de Goiás.
principalmente depois do desenvolvimento da agropecuária como alternativa de substituição para a mineração. Então, mesmo após o declínio do ouro, a mão de obra escrava era extremamente importante e os coronéis não abriam mão disso. Portanto, os escravizados eles foram empregados nessa pecuária extensiva, nessa pecuária de corte. E na agricultura de subsistência. Professor, o que significa agricultura de subsistência? Agricultura de subsistência é a prática da agricultura que você realiza com a finalidade de se autossustentar. Então, primeiro, você planta e você consome o que você plantou. Depois disso, se sobrar, você faz aí as suas vendas, os seus cambalachos e assim sucessivamente. Portanto, a mão de obra escrava aqui era muito importante durante esse período. Então, a abolição da escravidão em 1888, né, através da princesa Isabel, veio a impactar a estrutura das fazendas goianas. E aqui tem uma questão muito interessante. Apesar dos coronéis permanecerem, né, dentro dessa perspectiva, mas Goiás, que na época do processo de mudança do Império para a República, Rodrigues Jardins era o governador do estado de Goiás. E aí, ele não aceitou muito bem a mudança não, mas logo depois ele foi reprimido pelo novo governo, pelo governo republicano. Então, Goiás veio a aceitar o fim da monarquia, né, ali com certa dificuldade, tá bom? Então, nesse período aí, a mão de obra escrava era de extrema importância. E aí, o fim da monarquia, né, e o início da república, na verdade, né? Então, nós temos aqui algumas ideias de influências republicanas e liberais, né, que vão aí culminar entre a elite goiana, criticando o centralismo da monarquia. Então, durante o período da independência do Brasil, que acontece no dia 7 de setembro de 1822, Goiás recebe isso com um certo alento, né? Mas as dificuldades do governo de Dom Pedro II, né? Aí vem a perda da Guerra Cisplatina, vem as crises econômicas, vem a abdicação de Dom Pedro II ao trono, o início do período regencial, o estado de Goiás continuava sofrendo com seu isolamento. O estado de Goiás tinha suas figuras importantes, mas trabalhando ali dentro das perspectivas agropecuaristas. Então não teve muito avanço significativo em relação às questões sociais, em relação às questões da economia durante o período do Império, né? É muito semelhante ao que acontecia no Brasil de forma geral, né? Até porque nós temos um governo centralizado na mão do imperador, então tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, isso foi instituído na primeira Constituição do Brasil, que é a Constituição de 1824, primeira Constituição do Brasil, que é a Constituição da Mandioca, deu ao imperador o que a gente chama de poder moderador. E aí esse poder moderador dava um poder a mais ao imperador para que ele pudesse, então, tomar decisões, né? Então, a principal fonte de insatisfação da elite agrária no estado de Goiás durante o período do Império, né, é o controle do governo imperial sobre a nomeação dos presidentes de província. Então, os presidentes de província, eles eram indicados pelo governo imperial, tanto por Dom Pedro I quanto por Dom Pedro II. Então, essa era a maior insatisfação dos coronéis que estavam no estado de Goiás, consolidados no estado de Goiás, através da economia agropecuarista. Através da economia agropecuarista. Portanto, a notícia da proclamação da República foi recebida de forma pacífica na província. Não tão pacífica, porque pacífica no sentido geral, porque os coronéis apoiavam isso, mas Rodrigues Jardins teve ali uma certa dificuldade de lidar com essas questões, né? Então a monarquia não tinha apoio político forte em Goiás. Então a transição foi suave, com a república sendo rapidamente assumida pela mesma oligarquia rural. Aqui vai ter governo de pequenos grupos que vão se consolidar no território goiano, que já controlava desde o Império, a política e também as questões econômicas. Vamos ver como é que isso cai em prova? Então olha lá a primeira questão.
Após o declínio do ciclo do ouro, qual atividade econômica se tornou o novo pilar da província de Goiás durante o primeiro e o segundo reinado? Aqui eu não preciso nem dizer, né? Letra A, exploração de diamantes e pedras preciosas. Isso aqui é no século XVIII, no ciclo do ouro, né? Isso aqui é século XVIII. O ciclo do ouro está errado. Letra B, o cultivo de café para exportação. Semelhante a São Paulo, letra B, também errada. Letra C, a instalação de fábricas em indústrias têxteis, negativo. Lembre-se que Goiás sofria com o quê? Com o seu isolamento. Com o seu isolamento geográfico. Letra D, a pecuária extensiva, que deu origem ao poder dos grandes latifundiários e do coronelismo. Então pode marcar aqui ó, essa questão de número 1, letra D. Ok? Questão de número 1, bem tranquila aí, letra D. Olha lá a próxima questão. A província de Goiás, durante o segundo reinado, era marcada pelo isolamento e pela forte influência de quem? Do coronelismo, que controlava os grandes espaços latifundiários da província de Goiás. Qual era a principal razão de descontentamento das elites rurais goianas em relação ao governo central do Império? Então, olha lá, a proibição do uso de mão de obra escravizada nas fazendas de gado. Olha lá, proibição da mão de obra escravizada. A gente acabou de falar que foi extremamente importante para o estado de Goiás a mão de obra escrava. Letra B, o controle centralizado da corte, que nomeava os presidentes de província, limitando o poder da elite local. Certo ou errado isso aqui, meu povo? Lindo, perfeito, letra B. Pode marcar aí no seu material. Letra C, a alta tributação sobre os produtos da pecuária, tornando a atividade inviável. Havia sim uma tributação alta, né? Muitas vezes negociada entre o governo imperial e os coronéis, mas isso não tornava a atividade inviável, por isso letra C também está errada. E letra D, a proibição de estabelecer rotas fluviais, não, tinha que achar alternativas fluviais para o escoamento dessa mercadoria. Portanto, letra D errada, ok? Então, aqui nós terminamos mais uma aulinha curtinha para você revisar. O meu produto completo sobre história de Goiás para Alegre e outros concursos aí dentro, no âmbito do estado de Goiás, está disponível na Hotmart. Eu vou jogar o link para você ir lá e comprar e vir estudar comigo. Portanto, forte abraço e uma excelente preparação para você.